Lógico, ele não é quem criou essa teoria, mas ele divulgou, e é a partir do que ele disse que nós estamos apresentando aqui esse trabalho. Ele entende, e o dialogismo entende, que a língua e a comunicação só existem no diálogo. Quando eu falo não o que eu penso, mas o que eu penso que os outros querem ouvir de mim. Se alguém olha para mim, ou deixa de olhar para mim e fica olhando para o outro lado, se alguém levanta a mão para fazer uma pergunta, ou se alguém balança a cabeça de sentido negativo, eu, naturalmente, se não mudo o meu discurso, eu, pelo menos, sou tentado a mudar, pelo menos, o tom de voz. Ou seja, nós não falamos o que nós pensamos, mas nós falamos o que nós pensamos que os outros querem ouvir de nós. Por quê? Não somos nós somente que construímos o discurso, mas o nosso discurso é reconstituído, é reconstruído também pela expressão que o nosso ouvinte demonstra nessa relação natural e necessária que o dialogismo linguístico apresenta. Por isso, essas professoras propõem que, para compreender a formulação sobre o gênero do discurso, como se apresenta em Estética da Criação Verbal, é preciso relacioná-la à teoria do dialogismo, que é, antes de tudo, um princípio da linguagem. Não é? Língua e linguagem têm um sentido diferente. Linguagem relaciona tudo que está... inclui tudo que está relacionado com a comunicação. O seu olhar para mim, a sua distração conversando com o colega enquanto eu estou falando, a sua manifestação, seja ela de que natureza for, vai interferir no meu discurso. Então, tudo isso é linguagem. O nosso corpo fala por nós. Muito sintético, né? Esse é um trabalho de umas 15 páginas. Eu coloquei ali apenas uma prancha com umas 10 linhas, né? Então, vamos já a um segundo trabalho. O trabalho do professor Anderson Rodrigues Marins. O professor Anderson Rodrigues Marins, em Dialogismo Bakhtiniano em Esaú e Jacó, refere-se a Paulo Bezerra, lembrando que ele, fundamentado no discurso de Bakhtin, esclarece que em todo texto literário existe um autor primário ou autor criador, apresentado como figura real que está fora da estrutura da obra e que, ao criá-la, cria também a sua imagem, que é um autor secundário. Assim, segundo Bakhtin, o autor cria seres independentes com os quais dialoga. Bom, antes de ler a citação do Bakhtin, vamos voltar aqui para esclarecer alguns detalhes que alguns de vocês podem ainda estar interrogando. Primeiro, quem é esse Paulo Bezerra? É o tradutor, o principal tradutor, porque esse livro já foi traduzido mais de uma vez, mas é o primeiro tradutor de dialogismo, ou melhor, de Estética da Criação Verbal. Depois, o que seria esse autor principal, né, o primeiro autor, e o autor secundário? O autor primário seria a pessoa física, o cidadão que escreveu aquele texto. Mas quando você escreve,
E aqui está, por exemplo, o professor José Mário. Nós temos outro colega também do mesmo departamento lá, que também escreve poesia. Quando ele escreve poesia, ele se cria como um personagem também. Porque o autor da poesia não é o cidadão José Mário Botelho, por exemplo, ou o professor Afrânio da Silva Garcia, porque ele se apresenta como um novo personagem. No caso do professor José Mário, eu não vou comentar que tipo de autor ele se criou, porque ele está presente aqui, então ele pode me contestar. Mas vou comentar o do nosso colega comum, professor Afrânio da Silva Garcia. Quem o conhece pessoalmente e o conhece através da poesia, vão achar que não são a mesma pessoa, porque nas suas poesias ele é um personagem quase oposto ao que ele é como pessoa física, como pessoa social, no convívio, porque ele tem o seu desenvolvimento literário nas poesias é de um autor afinado com ideias bem diferentes daquelas que ele defende no seu contato do dia a dia com seus colegas, com seus alunos, com as pessoas com quem convive. Ou seja, o autor pessoa física é o autor primário. O autor literário é aquele autor que foi criado pelo autor primário. Lendo, então, agora o que disse o professor Anderson, que eu transcrevi. O nosso ponto de vista não afirma, em hipótese alguma, uma certa passividade do autor, que apenas montaria os pontos de vista alheios. O autor é profundamente ativo, mas o seu ativismo tem um caráter dialógico especial. Esse ativismo que interroga, provoca, responde, concorda, discorda, etc. Então, o autor é aquela pessoa que apresenta todas essas ações no seu trabalho, né? Ele interroga, ele provoca, ele responde, ele concorda, ele discorda, ou tem outras atitudes. Okay? Para terminar esse tópico sobre o dialogismo, vale a pena lembrar o que nos ensina Simone Dália de Guzmão Aranha em O Dialogismo em Gêneros Retóricos, o papel ativo do outro no texto publicitário escrito. Esse outro está entre aspas simples, porque é uma teoria que foi difundida pelo Bakhtin. Quem é o outro? É o receptor, é aquele para quem eu escrevi ou com quem eu estou dialogando. Então, sempre há o outro que interfere muito no que nós estamos escrevendo, o que nós estamos produzindo oralmente, seja numa apresentação acadêmica, como estamos fazendo aqui, ou numa fala comum. Na apresentação acadêmica, como estamos falando aqui, a interferência de vocês, se não for verbal, é menor, por quê? Principalmente aqui e agora. Por quê? Como eu estou diante de uma luz forte aqui, eu vejo mal a reação de vocês. Mas, normalmente, nós modificamos o nosso discurso a partir da reação, né, da resposta que nós temos, não necessariamente pela língua, mas pela linguagem do corpo das pessoas que estão diante de nós. Então, a professora Simone, destacando
o aspecto que considera a linguagem mais que um instrumento de comunicação, porque é por ela que se interage com os semelhantes e com o mundo deles, tornando-se a linguagem um processo de interação no qual o indivíduo se torna sujeito e agente de seu dizer. Simone ainda destaca a dimensão sócio-histórica da linguagem, em que há um vínculo ideológico e uma articulação dela com a prática social e histórica, através da qual o sujeito reflete no outro o seu comportamento, atitudes, ideologias, tornando evidente o caráter primordial dos aspectos acima apontados na reflexão da língua. Então, veja, nós, quando falamos, normalmente, e quase que 100%, nós falamos para mudar o outro. Nós falamos para interrogar, então, naturalmente, nós estamos duvidando. Quando nós interrogamos, nós estamos duvidando. A nossa dúvida pode ser até uma dúvida filosófica. Nós, de fato, não estamos... O professor, quando faz a pergunta, ele não está duvidando porque ele não conhece. Ele está simplesmente provocando. Pode ser até que, em alguns momentos, o professor, na sala de aula, pergunta e, de fato, ele esteja perguntando no sentido de que ele quer saber aquilo que ele está perguntando. Mas, na verdade, quando o professor pergunta, geralmente, ele não está perguntando para saber aquilo que ele perguntou, mas para saber se o outro sabe aquilo que ele perguntou. Então, é uma pergunta que não tem o sentido normal de uma pergunta. Ou seja, ele está interferindo na vida do outro. Quando nós damos uma ordem, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente querendo que o outro faça aquilo que nós queremos. Quando nós produzimos uma poesia lírica, o que é que nós queremos? Nós não estamos querendo que o outro faça aquilo que nós queremos, nós estamos dizendo ali, mas nós estamos querendo que o outro sinta aquilo que nós estamos passando. Nós queremos que ele se emocione com a nossa emoção. E assim, a linguagem é sempre uma interferência do sujeito no outro. E a partir do momento que o outro reage, o outro se torna sujeito e nós temos de interpretar a reação do outro. Citando Bakhtin, a professora Simone afirma que todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Utilização efetuada por enunciados que refletem as condições específicas e as finalidades da esfera social a que pertencem, desde a situação verbal cotidiana até a tese científica. Naturalmente, como está explícito aqui, não é? Dependendo da situação, do contexto, a nossa comunicação, o nosso diálogo tem uma função diferente. Nós podemos dizer a mesma coisa em contexto diferente, que aquela mesma coisa não é a mesma ideia. Até porque, segundo Bakhtin, nós não falamos nem escrevemos palavras, nós falamos e escrevemos ideias. Tanto é assim, aliás, ontem eu estava comentando com algum colega sobre isso, quando nós lemos, na verdade, nós lemos as ideias e podemos até escrever uma palavra com um erro ortográfico e o próprio autor, por exemplo, ou outra pessoa que lê as ideias, nem percebe que há ali um erro. Tanto é que o próprio autor é um péssimo revisor dos seus próprios trabalhos, porque ele já vai lendo as ideias e os erros não são percebidos.
Outro ponto marcante focalizado por Bakhtin concerne a importância do papel ativo do outro no processo da comunicação verbal. Porque, para ele, é no diálogo que se percebe nitidamente a alternância dos sujeitos falantes. Como eu disse no início, mas vi que algumas pessoas chegaram depois, essa apresentação não tem como objetivo uma apresentação de uma conferência. Nós chamamos de aula-conferência uma apresentação de um texto produzido no formato de conferência, mas com o objetivo de transformá-lo numa aula. Portanto, vocês podem e devem interferir quando quiserem ou desejarem. Estejam à vontade, podem interromper a qualquer momento. Como as pessoas que estão mais do lado daqui eu não consigo visualizar, talvez tenha de dar um grito lá para eu poder saber o que querem falar, viu? Porque vocês não percebem, mas eu estou diante de uma luz forte aqui, eu não consigo visualizar quem está daquele lado ali. Então, vamos a um outro trabalho, é o trabalho do professor, aliás, já me referi a esse autor antes, né, o professor Silvio Ribeiro da Silva, e um orientando dele, que eu agora esqueci qual é o nome, sobrenome Alves Filho, o último nome. No início do seu artigo, algumas contribuições de Bakhtin, esse outro nome eu não sei nem em que língua está, mas para os estudos sobre gêneros, Alves Filho e Silva apresentam em um parágrafo, uma bela síntese da história do conceito de gênero a partir da antiguidade. É o próprio Silvio Ribeiro da Silva, em 2008, que comenta em Teoria Aplicada sobre Gêneros do Discurso, textuais, porque gênero do discurso ou gêneros textuais, não é? Que os gêneros já preocupavam os grandes filósofos gregos na antiguidade. Aqui eu fiz um recorte apenas de uma parte de um parágrafo, mas lá ele faz isso mais longamente, e vocês têm aí o